O FBI surgiu para resolver problemas a nível nacional nos Estados Unidos. A corporação acabou ficando mundialmente famosa principalmente por referências feitas em filmes, séries e músicas, e por suas operações contra alguns dos mais famosos criminosos da história. No vídeo de hoje iremos trazer 7 fatos sobre o FBI. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o FBI trazendo 7 fatos e hoje eu tô com o Digo Black na câmera Stake que vai me dar a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 6.880. 6.880 e é pra bater, pessoal, ajuda a gente aí porque realmente fortalece. Na 7ª posição, a gente vai falar sobre a origem do FBI. Quando você acha que o FBI surgiu? Eu acho que em 1900 e... aí agora já fui longe, né? Mas vamos por 56. 56? É. Ali depois da Segunda Guerra Mundial? Isso. Teria lógica, né? Segunda Guerra Mundial é um bom ponto de virada pro mundo, né? Isso. Alguns anos depois poderia ser, mas na verdade foi em 1908, lá em Nossa. 26 de julho de 1908, muito tempo atrás. E se a gente parar pra pensar o que é o FBI, ele é como se fosse uma polícia federal, certo? Que vai resolver os problemas dos Estados Unidos a nível federal. Naquela época, a gente tinha os estados totalmente isolados, igual acontece de alguma forma aqui no Brasil ainda, né? Até o registro de RG, se eu não me engano, até pouquíssimo tempo atrás não era unificado. Então se o cara faz o RG aqui em Santa Catarina, por exemplo, e vai lá para outro estado, talvez ele não seja reconhecido na rua por um crime que ele cometeu, porque não tem a unificação desses dados. Para fazer a unificação dos dados, a gente tem que ter uma mega operação cruzando o tempo todo ali toda a informação que chega numa delegacia, porque imagina, toda a informação que chega na delegacia tem que ser meio que disponibilizada ao mesmo tempo para todos os locais. Sim. Já que o cara se tornou perigoso, né, naquele momento. E para isso foi criado o FBI no dia 26 de julho de 1908. Ele foi criado pelo procurador-geral Charles Bonaparte e nessa época quem era o presidente era o Theodore Roosevelt. E assim então a gente descobriu quando foi criado o FBI, certo? Na 6ª posição, a gente vai falar do programa de testemunhas protegidas, que também é algo que aparece corriqueiramente aí em filmes, séries e coisas do tipo, que é quando uma pessoa testemunha contra alguém muito perigoso, que aquilo ali provavelmente vai atrair perigo para a pessoa pode perder a vida, muito fácil, e por isso ela vai precisar de um tipo de proteção, de segurança, caso ela então colabore com uma investigação. Então imagina, o cara sabe uma informação muito importante para uma investigação, ele tem como provar algo contra alguém que é perigoso, mas tem medo de sofrer com aquilo. Vou botar o cara na cadeia e depois vai morrer eu, vai morrer minha família, certo? O Lil Pump, por exemplo, se encaixa nisso? O Lil Pump. O Tekashi. O 6ix9ine. Isso. É porque os dois têm cabelo colorido, foi mal. Então, o Tekashi meio que se enquadra nisso, né? Porque ele até conseguiu, como é que fala? É uma delação premiada, né? Sim. Que conseguiu reduzir a pena dele pela delação que ele fez. Ali foi até algo maior, né? Mas a proteção à testemunha foi criado em 1970. E esse programa oferece proteção não somente para a testemunha, como também para a família da testemunha. Isso é bem importante. E desde a criação do programa, milhares de pessoas vêm sendo cuidadas pelo governo e principalmente pelo FBI, e o governo gasta quase 20 milhões de dólares todos os anos para poder dar esse suporte de segurança para quem é testemunha. Olha que doideira, né, cara? Pô, é uma grana, né, mano? É uma boa grana. Eu fiz as contas, dá mais de $1 bilhão que já foi investido só pra poder fazer a proteção. Na 5ª posição, a gente vai falar da caça aos gangsters dos anos 30. Naquela época, ainda era meio que o início do FBI. Ele tava muito mais jovem do que hoje e muito mais despreparado que hoje. Por isso, teve uma série de caras aí, como por exemplo Bonnie e Clyde, que deram peão a vida inteira no FBI e quando foram pegos, não foram pegos pelo FBI. Certo? Bonnie e Clyde, por exemplo, quando foi pego, foi encurralado por uma polícia lá no Texas, uma polícia local, e o FBI ainda estava procurando eles e quando encontrava não conseguia prender e não conseguia bater de frente. Então era uma época de gangues e coisas do tipo que hoje não faz sentido. O FBI hoje tem literalmente o poder de um exército, né? Então se uma gangue vier de 10 homens, 20 homens armados de fuzil, vai fazer um estrago de início, vai controlar um local, por exemplo, pode pegar um refém e aí sim demorar para ter uma negociação. Mas se for um confronto puramente, por exemplo, num deserto aberto de 20 homens contra o FBI vai levar melhor. Ele tem aviões, ele tem carros, ele tem tudo preparado para poder agir numa situação como essa. Na época era muito diferente. Por isso que Bonnie e Clyde, Babyface Nelson e outros, né, são conhecidos como grandes bandidos daquela época, né? E se a gente parar para pensar e comparar, talvez eles nem eram tão grandes assim. Era um pouco também dessa fragilidade do FBI. E agora, antes da próxima posição, a gente vai falar da Stake. A Stake, para quem não conhece, é a nossa patrocinadora. Ela é uma das maiores casas de aposta do mundo e que tem as melhores odds dentro da NBA. Isso porque ela é parceira da NBA, ela é parceira da Fórmula 1, ela é parceira também da Premier League e aqui no Brasil ela tem super odds nos jogos do Juventude, que é o time que ela patrocina. Inclusive, ela também tem parceria ali com o Gabigol, com o Drake, e sempre que tem alguma coisa envolvendo eles, tem alguma super odds, tem uma promoção lá na Stake. A galera que tá indo lá e tá criando a conta, só pra poder assistir os jogos, tem muita gente
novamente. E esse pessoal que foi pra poder assistir os jogos já tá recebendo ali no e-mail de vez em quando algum bônus, alguma coisinha assim do tipo. Então se você quiser ver Libertadores, Premier League, NBA, tudo num lugar só e tudo com alta resolução e sem precisar pegar vírus, né, nesse momento, e isso de graça, é só criar a conta, usar o nosso cupom. Assim que você criar a conta, você vai ter liberado, vai poder assistir os jogos, e aí também vai começar a receber alguma coisinha ou outra ali. E aí você pode apostar sem medo, porque é um local altamente confiável, inclusive pelas parcerias que tem com os campeonatos que tem, né. Na quarta posição, a gente vai falar do caso Watergate, um dos casos mais famosos envolvendo o FBI, que foi um escândalo que aconteceu na década de 70. Os agentes do FBI encontraram um arrombamento do Comitê Nacional Democrata no edifício Watergate, por isso que é conhecido como caso Watergate, certo? Bom, essa descoberta que eles fizeram, um pouco depois, desencadeou na renúncia do presidente Nixon. Então foi algo realmente muito importante que mexeu na cadeira do presidente do país, né? Mostrando a importância do FBI. E essas histórias que a gente tá contando, assim, passando por cima, é porque a gente tá focando mais na parte do FBI mesmo. Então, tipo assim, se quiser que a gente faça algum vídeo, alguma posição, algo do tipo assim, pode comentar aqui que a gente faz um vídeo somente sobre isso. Tanto é que a próxima história é absurda e eu acho que muita gente vai querer. Na terceira posição a gente vai falar do cerco de Waco. Basicamente, para resumir, existia uma seita, certo, que estava rolando nesse local, em Waco. Tinha um rancho nesse local, onde tinham duas lideranças que estavam controlando essas pessoas através da religião, e tinha algumas famílias vivendo por lá, mães com seus filhos, certo? Então esse local, esse rancho, foi denunciado, e foi denunciado por ter armas que não poderia ter. A polícia fez uma investigação e marcou um dia de ir até lá, no dia 28 de fevereiro de 93. Depois de marcar o dia até o local, fazer uma busca, um jornalista descobriu que eles iam fazer essa busca e pediu informações pro irmão do líder da seita. O que o jornalista fez? Ele queria saber onde o cara estava para poder ir até o local e cobrir a informação meio que ao vivo, né? Só que indiretamente ele passou a informação pro irmão do cara que passou pro cara. E aí o cara sabia que a polícia ia vir. Então eles se prepararam, pegaram justamente as armas que eles tinham e ficaram ali esperando os policiais chegarem. Então quando os policiais chegaram, eles já estavam preparados e teve um tiroteio naquele momento onde 4 policiais perderam a vida e 6 deles também perderam a vida. Logo de início, então, a gente teve 10 pessoas perdendo a vida no que virou um grande caso nacional e por isso o FBI foi chamado. O FBI então começou a cuidar do caso, sabe aquela cena clássica do filme? Agora é com a gente. Sim. E é o FBI, literalmente mundo, isso, né? Exatamente. O FBI cercou o local e ficou negociando ali. E por que esse cara negociando e não entrar, sei lá, metendo tiro e tudo mais, né? Bom, porque tinha muita gente lá dentro, como a gente falou, tinha uma colônia de pessoas que vivia por lá. A maioria formada por mulheres que seguiam ele, que na verdade eram mulheres muito jovens, ou então até garotas menores de idade mesmo, que tinham filhos com ele. Ao todo ele tinha 14 filhos lá dentro e a maioria de garotas que eram menor de idade e que estavam morando dentro dessa seita. Então, tipo assim, tinha muita gente inocente, muita criança, muita mulher, tudo muito, né? E a polícia tinha que ter um cuidado um pouco maior. E então o FBI tentou todo tipo de estratégia para poder tirar os caras lá de dentro. Eles cortaram luz e água, por exemplo, que é algo meio básico, né? Tentaram negociar oferecendo saída mais fácil da cadeia depois, diminuição de pena e coisas do tipo. Coisas que eles nem poderiam tipo, oferecendo, na verdade, mas para tentar resolver a situação, né? E em tal momento eles chegaram a tocar músicas que eles consideravam ruins, alta, juro por Deus, isso. E também tocaram alguns barulhos que eram incomodativos, tipo, ficavam tocando berro, coisa do tipo, pra ver se os caras se incomodavam e saíam de lá. Obviamente, nada disso funcionou e imagina um caso de 51 dias de negociação sendo repercutido pela mídia. Isso aqui virou um grande caso, eles começaram a ser cobrados como ineficientes, como incompetentes e coisas do tipo, e então depois de 51 dias, eles decidiram que iam atacar o local. O que eles iam fazer? Não dá pra entrar atirando, então vão jogar algumas bombas de gás lacrimogêneo, vão encher com esse gás lá dentro e as pessoas vão ser obrigadas a fugir de lá. Certo? Então foi o que eles fizeram, encher o local de bomba, ficou cheio de gás lá dentro, certo? Pra todo mundo fugir, e os criminosos começaram a dar cara, aparecer um ou outro ali pra fora porque tinha que buscar um ar. Nisso, a polícia teria disparado, algo que o FBI até hoje fala que não fez, que não disparou. Mas depois foram encontradas cápsulas que lá realmente indicam que teve disparo da polícia. E o disparo da polícia, junto com o gás que estava ali, né, teria ocasionado então um incêndio. O incêndio tomou conta do rancho e com isso 82 pessoas perderam a vida. Meu Deus. Sendo que eram 28 crianças, 14 eram filhos desse cara, certo? E que eram filhos, como eu falei, de pessoas que ainda eram menores de idade. Então, assim, foi um desastre completo. E mesmo que, por exemplo, o incêndio não tenha sido causado por um tiro, tenha sido causado, digamos, pelos caras, que também é algo que poderia acontecer, né? A gente viu que o Jim Jones fez, quando ele viu que ia perder, ele mandou todo mundo pro caramba, né? Sim. Aqui foi algo meio que parecido. Então o cara poderia ter causado um incêndio e ter feito aquilo. Mas mesmo que tenha rolado isso, o FBI acabou sendo incompetente por conta da demora, né? 51 dias. Uhum. E ainda mais com vítimas, né? 51 dias negociando, você tem que oferecer comida, porque tem um momento que acaba. Sim. Então, tipo, em algum momento perdeu, porque o cara tá precisando de comida, tu tem a comida... E tu tem que dar o suporte. E tu dá o suporte, tu mantém ele forte por mais tempo, tá ligado? Então, realmente, foi uma derrota muito grande pro FBI.
Na segunda posição a gente vai falar sobre o programa de ciência do FBI, que também é uma parte bem famosa nos filmes, né? Que é a parte forense, e é o maior laboratório forense do mundo, e também um dos mais antigos, que foi criado em 1932. Lá a gente tem todo tipo de análise científica, desde, por exemplo, materiais químicos para poder descobrir do que é feito algo, até o famoso teste de DNA, né? Ou então a digital, que o cara vem, pega lá e leva pro FBI. Tanto é que o caso do Ted Kaczynski, o Unabomber, né, que era o cara que mandava cartas e tudo mais, só foi resolvido por conta do FBI e por conta dessa parte forense que conseguiu identificar quem era ele. E na primeira posição a gente vai falar da lista dos 10 mais procurados do FBI, que só foi criada em 1950 e até hoje a maior recompensa de sua história é de 20 milhões de dólares. Essa recompensa foi por conta de um crime que realmente foi muito grande, inclusive que passou a dar muito poder para o FBI fora dos Estados Unidos. O FBI já tinha bastante poder dentro do país, mas fora realmente aumentou muito. Por quê? Porque um agente da DEA chamado Henrique Kik Camarena, ou então só Camarena, né, que é o caso Camarena, acabou sendo executado em 1985. Esse cara era um policial americano que estava fora dos Estados Unidos, combatendo uma guerra que teoricamente não era dele, era em outro país, era uma guerra do México, e por isso ele foi dado como um herói para toda a força policial, de forma geral, da DEA, do FBI, da CIA e tudo mais. Com isso, todos os grupos ganharam uma grande moral com o governo e ganharam meio que uma licença livre para poder combater esse tipo de criminoso, os narcos. Então eles puderam pesar a mão aqui na América do Sul e o conflito aumentou muito mais depois disso. Tanto é que tinha recompensa de 20 milhões de dólares pro Rafael Caro Quinteiro, né? Então se tu tivesse uma informação que levasse até ele e fizesse ele ser preso, ia ganhar 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais. Mas quem que ia dar a informação, né? Desde 85, pessoal. Sabe quando que ele foi pego? Em 2022, 2 anos atrás. Ele ficou com 20 milhões nas costas como alvo, certo? E ele só foi pego em 2022. Caramba, mano. Ele ficou solto 37 anos, mesmo sendo o cara mais procurado do FBI. Então, tipo assim, é algo pra gente pensar também, né, cara? Tem, tipo, obviamente o FBI é muito poderoso, tem uma rede muito inteligente, tem aí o maior laboratório, por exemplo, forense do mundo, tem um monte de coisa como qualidade, né, ao seu dispor. Mas como é que tu alcança um cara que tá o tempo todo sendo protegido por, sei lá, 200 homens, 400 homens, né? Esse cara foi pego em 2022. Tem um outro, que é o El Mayo, por exemplo, que até hoje não foi pego. Sim. E que eles têm, eu acho que 2 fotos até hoje do cara. E todo mundo sabe que ele é o principal suporte do crime dentro do México. E mesmo assim, não conseguem pegar o cara, velho. E o pior é que os caras devem ter mais raiva ainda, porque que nem esse Quinteiro aí, ele... tipo, tirou a vida dos amigos dele, aí os caras já foram atrás. Ficou aí mais de 30 anos foragido. Esse Maio também, já faz uma esculhambação lá nos Estados Unidos. Os caras realmente, mano, deve ficar com uma gana pra pegar esses caras e fica, tipo, anos e anos. Porque esse Maio também mudou de rosto, né? Se você pega, dá moral. Sim. Se você não pega, perde moral. Incompetência. É incompetência, exatamente. Então como é que tu tem um cara que é uma liderança, que tirou a vida de um cara da DEA e tudo mais lá atrás e que só é pego agora, né? Isso é dado como um atestado de incompetência pelo FBI. Então, é doideira, né? Porque a gente, quando vê, é um negócio meio sagrado, um negócio meio tipo assim, eles não erram, eles são os melhores, o cara é meio que um robô, né? Ele cheio de óculinho, é sempre o Smith, sabe? O Smith 1, Smith 2, Smith 3, Smith 4, sabe? Os caras não tem nem nome, é tudo certinho ali e tal. E quando tu vê, na verdade, é só uma galera, são pessoas no final das contas. E uma hora ou outra vai acabar tendo algum erro, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!